Até onde pode ir a paciência de um homem que tudo observa, mas nada diz? Imagine a cena. Estamos na opulenta província de Minas Gerais, em 1882. A fazenda Vale do Ouro era o orgulho intocável do barão de Itaquera, uma verdadeira vitrine de progresso manchada de sangue. Mas, em uma única madrugada, antes mesmo do primeiro canto do galo, esse império de terror desmoronou em um silêncio absoluto e perturbador. 7 feitores, os homens mais cruéis e sádicos da região, foram encontrados mortos, um por um, cada corpo deixado propositalmente em um local que simbolizava seus próprios crimes. Não houve tiroteio, não houve gritaria e não houve invasão de bandidos. O autor dessa execução cirúrgica foi Zaqueu, o escravo marceneiro que, até aquele dia, parecia invisível e nunca havia levantado a voz. Mas a pergunta que fez o barão tremer não foi quem, e sim como. Como um homem sozinho, sem armas de fogo e sem direitos, conseguiu usar o próprio sistema para paralisar um gigante e mudar as regras do jogo através do medo intelectual? A resposta é mais surpreendente do que você imagina. Se você quer receber mais histórias de justiça implacável como essa, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque hoje vamos contar como a paciência de um marceneiro se transformou no pior pesadelo da nobreza. Para quem olhava de fora, cavalgando pelas estradas poeirentas que cortavam as colinas verdes de Minas Gerais naquele ano de 1882, a fazenda Vale do Ouro parecia um pedaço do paraíso esculpido na terra. Era, sem dúvida, a joia da coroa da província, uma propriedade que exalava riqueza, poder, acima de tudo, ordem. Os cafezais se estendiam até onde a vista alcançava, alinhados com uma precisão militar que impressionava até mesmo os visitantes mais ilustres da corte no Rio de Janeiro. O casarão principal, a Casa Grande, era uma fortaleza de elegância, com varandas largas, móveis de jacarandá importados e cristais que refletiam a luz do sol tropical como diamantes brutos. O dono de tudo isso, o barão de Itaquera, era a personificação desse sucesso. Um homem que frequentava os salões mais nobres do império, que apertava a mão de ministros e que discursava sobre o progresso e a civilização com uma taça de licor francês na mão. Mas, como toda fachada impecável, a Vale do Ouro escondia alicerces podres, sustentados não pela terra fértil, mas pelo sangue e pelo medo absoluto. O que os visitantes não viam, ou escolhiam ignorar enquanto tomavam um café servido em porcelana fina, era que aquela ordem perfeita era mantida por uma engrenagem de terror que operava nas sombras, longe dos olhos sensíveis da sociedade da época. O barão, apesar de sua pose de cavalheiro refinado, delegava a administração de sua vitrine de progresso a um grupo seleto de homens, 7 feitores. Não eram capatazes comuns, daqueles que apenas vigiavam o trabalho. Eram homens escolhidos a dedo pela sua capacidade de infligir dor sem sentir remorso, homens que viam a crueldade não como uma necessidade do trabalho, mas como um passatempo, uma forma de arte macabra. Eles eram os cães de guarda do inferno particular do barão, e governavam a senzala com uma autonomia assustadora. O barão não queria saber dos detalhes, ele queria apenas o silêncio da noite e o lucro do dia. E para garantir esse silêncio, ele permitia que esses 7 homens quebrassem qualquer espírito que ousasse levantar a cabeça. No topo dessa hierarquia de brutalidade estava o feitor Silveira. Se o diabo tivesse um representante naquelas terras, seria ele. Silveira não era apenas violento, ele era sádico. Havia uma diferença fundamental entre punir um escravo por um erro e o que Silveira fazia. Ele criava regras impossíveis apenas para ter o pretexto da punição. Ele dobrava as metas de colheita em dias de chuva, sabendo que o peso das sacas molhadas quebraria as costas dos homens mais fortes. Ele separava mães de filhos durante o trabalho apenas para ver o desespero nos olhos delas, rindo enquanto dizia que o choro atrapalhava a concentração na lavoura. Para Silveira, a senzala não era feita de pessoas, mas de peças de uma engrenagem que ele podia quebrar e substituir quando bem entendesse. O barão acreditava piamente que o silêncio que reinava na fazenda à noite era sinal de submissão total, de que o sistema funcionava perfeitamente. O que ele não percebia, cego pela própria arrogância, era que aquele silêncio não era de paz. Era o silêncio de uma represa prestes a estourar, o som abafado de uma contagem regressiva que já havia começado. E se você gosta de histórias que revelam as verdades ocultas do nosso passado e mostram como a justiça pode surgir dos lugares mais inesperados, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar escavando esses relatos esquecidos para trazer até você. Mas voltemos à senzala, onde, no meio daquele desespero coletivo, existia uma figura que destoava de todos os outros.
Seu nome era Zaqueu. Zaqueu não trabalhava na lavoura sob o sol escaldante, nem carregava sacas de café que dobravam os outros homens. Ele era o marceneiro da fazenda. Um homem de estatura média, mas com uma presença sólida, como um tronco de aroeira que resiste ao tempo. Suas mãos eram grandes, calejadas, mas possuíam uma delicadeza e uma precisão que pareciam sobrenaturais. Ele era o responsável por consertar tudo na fazenda. Se uma cadeira de veludo na sala de jantar do barão quebrava, era Zaqueu quem a restaurava, deixando-a melhor do que nova. Se a roda de uma carruagem trincava, Zaqueu a consertava. Mas a ironia cruel do destino fazia com que essas mesmas mãos talentosas fossem obrigadas a consertar os instrumentos de tortura que feriam seus irmãos. Era Zaqueu quem ajustava as dobradiças do tronco de castigo, era ele quem afiava as ferramentas que os feitores usavam. Essa posição única dava a Zaqueu uma característica que nenhum outro escravo possuía: a invisibilidade. Ele tinha acesso a lugares proibidos. Ele entrava na casa grande para fazer reparos, passava pelos corredores, ouvia as conversas sussurradas entre o barão e seus convidados. Ele se movia entre os mundos, o da opulência e o da miséria, sem ser notado. Para o barão e para os feitores, Zaqueu era apenas uma ferramenta útil, um objeto que consertava outros objetos. Eles não viam o homem por trás das ferramentas. Eles não viam os olhos de Zaqueu, que absorviam cada detalhe, cada mapa, cada rotina. E, principalmente, eles não sabiam o que Zaqueu fazia com o lixo da casa grande. O barão de Itaquera, em sua tentativa de se manter atualizado com as notícias da corte e do mundo, assinava diversos jornais e recebia cópias das novas leis e decretos do império. Depois de lidos, esses papéis eram descartados, amassados e jogados fora. Zaqueu, em seu silêncio metódico, recolhia esses papéis. À noite, sob a luz trêmula de uma vela de sebo escondida no fundo da oficina de marcenarias, Zaqueu lia. Ele aprendeu a ler sozinho, decifrando as letras como quem decifra o encaixe de uma madeira complexa. Enquanto os outros dormiam exaustos, Zaqueu estudava. Ele não lia romances ou poesias, ele lia o Código Criminal do Império de 1830. Ele decorava artigos, parágrafos, incisos. Ele entendia os direitos que a lei dizia que ele não tinha, mas também as brechas, as obrigações dos senhores, os limites legais da punição que, na prática, eram ignorados. Zaqueu estava se armando, não com facas ou revólveres, mas com o conhecimento que seus opressores julgavam ser exclusivo dos brancos e ricos. Mas o conhecimento, por si só, não é o estupim de uma revolução. É preciso um sentimento, uma dor que transforme a teoria em ação. E Zaqueu carregava essa dor há 3 anos. 3 anos antes daquela noite fatídica, Zaqueu tinha uma esposa, Mariana. Ela era a única luz em sua vida, a razão pela qual ele suportava o peso da escravidão sem enlouquecer. Mas Silveira, o feitor-chefe, com seu olhar cruel e sorriso sádico, decidiu que a felicidade de um escravo era uma afronta à sua autoridade. Sem motivo algum, apenas para demonstrar poder e lucrar com uma negociação rápida, Silveira vendeu Mariana para um comerciante do Rio de Janeiro. Zaqueu lembrava-se vividamente do dia. Ele não gritou, não se jogou aos pés do feitor implorando. Ele apenas assistiu, imóvel, enquanto ela era levada na carroça, seus olhares se cruzando pela última vez. Naquele momento, algo dentro de Zaqueu morreu, e outra coisa nasceu no lugar. Uma frieza absoluta. Uma paciência geológica. Ele prometeu a si mesmo que nunca mais seria pego de surpresa. Ele prometeu que cada lágrima de Mariana seria paga, não com choro, mas com justiça. Desde então, Zaqueu tornou-se um espectro. Ele trabalhava com mais afinco, consertava os móveis com mais perfeição, tornava-se cada vez mais indispensável e, portanto, cada vez mais invisível. Ele observava os 7 feitores. Ele memorizou seus horários, seus vícios, seus medos e, principalmente, seus pecados. Ele sabia onde cada um gostava de estar quando a noite caía. Ele sabia que o primeiro feitor gostava de beber no estábulo, longe dos olhos do barão. Ele sabia que o segundo tinha um prazer doentio em sentar-se perto do tronco de castigo, admirando o instrumento de dor como se fosse um troféu. Ele sabia que Silveira, o pior de todos, passava as madrugadas na beira do açude, o local que ele usava para humilhar as mulheres da fazenda, obrigando-as a buscar água em horários impróprios. Zaqueu mapeou a rotina da morte na fazenda Vale do Ouro. O tempo passou, e a tensão na fazenda crescia como uma tempestade no horizonte.
Os boatos sobre o movimento abolicionista cresciam no país, e isso deixava os senhores de escravos mais nervosos e, consequentemente, mais violentos. A crueldade dos 7 feitores atingiu níveis insuportáveis. Mas Zaqueu continuava polindo a madeira, lendo seus jornais amassados e afiando suas ferramentas. Ele esperava o momento certo. Ele sabia que atacar por impulso seria suicídio. Ele precisava de um evento, um sinal que indicasse que a hora havia chegado. E o sinal veio numa tarde abafada de terça-feira. Zaqueu estava na varanda lateral da casa grande, consertando uma treliça que havia sido danificada pelo vento. A janela do escritório do barão estava entreaberta. Lá dentro, o barão conversava com Silveira. A voz do feitor era pastosa, carregada de uma satisfação vil. A colheita vai ser recorde, barão, dizia Silveira. Mas precisamos de mais espaço e menos bocas inúteis para alimentar. As crianças, elas estão crescendo, mas ainda não produzem o suficiente. Tenho um comprador vindo da capital na próxima semana. Ele paga bem por peças jovens. Podemos limpar a senzala, vender as crianças e usar o lucro para comprar máquinas novas. Zaqueu parou. O formão em sua mão ficou suspenso sobre a madeira. Vender as crianças. Separar não apenas uma família, como aconteceu com ele, mas todas as famílias da fazenda de uma só vez. Ele ouviu o barão resmungar, hesitar por um segundo, talvez pensando na imagem pública, mas logo concordar. Faça o que for preciso, Silveira. Só não quero choro e nem barulho perto da casa grande. Resolva isso. Naquele instante, a clareza fria tomou conta de Zaqueu. Não havia mais raiva, não havia mais dúvida. O plano que ele vinha desenhando em sua mente há 3 anos, peça por peça, encaixe por encaixe, estava pronto. Ele olhou para suas mãos. Mãos que criavam beleza, mãos que consertavam o que estava quebrado. Ele percebeu que, naquela noite, ele teria que fazer um tipo diferente de conserto. Ele teria que remover a podridão da fazenda para que algo novo pudesse crescer. Ele desceu da escada calmamente, recolheu suas ferramentas com a habitual organização metódica e caminhou em direção à sua oficina. O sol estava se pondo, tingindo o céu de Minas Gerais com um vermelho sangue que parecia prever o que estava por vir. Enquanto os outros escravos voltavam exaustos da lavoura, temendo dias seguintes, Zaqueu sabia que o dia seguinte seria diferente. Ele entrou na marcenaria, trancou a porta e olhou para as ferramentas dispostas na bancada. Martelos, formões, serras, cordas de seda trançada que ele usava para estofados. Ele não precisava de armas de fogo. O barulho da pólvora alertaria a guarda. Ele precisava do silêncio. Ele precisava da precisão. Aquela noite não seria uma revolta desorganizada. Seria uma execução. Uma operação cirúrgica para extirpar um câncer. Zaqueu sabia que tinha poucas horas. 7 homens. 7 alvos espalhados pela propriedade. 7 dívidas que seriam cobradas com juros. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro da serragem e do óleo de peroba, e pela primeira vez em anos, sentiu uma estranha paz. A paciência do homem que tudo observa havia chegado ao fim. A noite dos 7 feitores estava prestes a começar, e a fazenda Vale do Ouro nunca mais seria a mesma. A escuridão caiu sobre a fazenda Vale do Ouro como um manto pesado, abafando os sons da Mata Atlântica e trazendo consigo aquele silêncio enganoso que antecede as tempestades. Na casa grande, as luzes dos candelabros de cristal foram se apagando uma a uma, até que apenas a respiração ritmada do barão e de sua família restasse no andar superior. Para eles, aquela era apenas mais uma noite de sono tranquilo, protegidos por sua riqueza e por seus cães de guarda humanos. Mas, do lado de fora, onde a terra era batida e o ar cheirava suor e medo, a noite pertencia a Zaqueu. Ele saiu de sua oficina não como um escravo fugitivo, esgueirando-se com pavor de ser visto, mas como um fantasma que conhece cada centímetro do terreno que pisa. Em seu cinto de couro cru, não havia garruchas, nem facas de lâmina longa usadas para cortar cana. Havia apenas suas ferramentas de trabalho, um formão afiado como navalha, um macete de madeira de lei pesado e uma corda de seda trançada, a mesma que ele usava para amarrar as cortinas de veludo dos salões nobres. O plano de Zaqueu não era uma explosão de fúria descontrolada, era um roteiro arquitetado com a frieza de quem desenha uma planta baixa. Ele sabia que a violência, para ser pedagógica, precisava de simbologia. O primeiro nome em sua lista mental era Matias,
o feitor responsável pelos estábulos. Matias era um homem corpulento, com braços grossos como troncos, que se orgulhava de ter a mão pesada. Foi ele quem, semanas antes, espancou até a morte o velho Tião, um escravo idoso que, trêmulo pela idade, derrubara um balde de água ao limpar os cavalos do barão. Matias ria enquanto batia, dizendo que cavalo bom não tropeça. Aqueu encontrou Matias exatamente onde esperava, dormindo em uma rede improvisada dentro do celeiro, com uma garrafa de cachaça vazia caída ao lado, o cheiro azedo do álcool misturando-se ao odor de estrume e feno. Zaqueu se aproximou sem fazer o assoalho render. Ele conhecia aquela madeira, ele mesmo havia pregado aquelas tábuas anos antes. Ele olhou para o homem que dormia o sono dos injustos e sentiu uma calma absoluta. Não houve luta. Aqueu usou o macete de madeira, a ferramenta que serve para encaixar peças teimosas. Um golpe único, preciso, na têmpora. O som foi abafado, seco, como um galho partindo na floresta profunda. Matias morreu sem saber que havia partido. Mas a morte não bastava, a mensagem era necessária. Aqueu arrastou o corpo pesado e o colocou deitado no coxo dos cavalos, com a cabeça repousando onde os animais comiam. A ironia era brutal e clara. Aquele que tratava homens como bestas, agora jazia no lugar das bestas, silenciado pela ferramenta de um construtor. Um a menos. Faltavam 6. Aqueu limpou o suor da testa e saiu para a brisa noturna. O próximo alvo exigia um deslocamento até a orla da senzala, onde ficava o pátio de punições. Lá, o feitor Borges costumava fazer sua ronda noturna. Borges era diferente de Matias, ele não era bruto por natureza, ele era técnico. Ele gostava do tronco. Ele passava horas lubrificando as dobradiças de ferro, garantindo que as travas funcionassem perfeitamente para prender os pulsos e os tornozelos dos castigados. Borges via o tronco não como tortura, mas como disciplina. Aqueu o avistou sentado em um toco, fumando um cigarro de palha, admirando a lua refletida no metal frio do instrumento de suplício. A abordagem de Zaqueu foi frontal, mas silenciosa. Quando Borges percebeu a sombra se alongando à sua frente, já era tarde. Antes que pudesse levar a mão ao apito que carregava no pescoço para chamar ajuda, sentiu a corda de seda trançada envolver sua garganta. Não foi um estrangulamento desesperado. Aqueu, com a força de quem talha madeira dura todos os dias, apenas apertou o nó. Borges se debateu, seus olhos saltando das órbitas, as botas raspando na terra seca, tentando encontrar apoio. Mas Aqueu era uma rocha. Quando o corpo amoleceu, Aqueu não o deixou no chão. Ele abriu o tronco, aquele mesmo tronco que Borges tanto amava, e prendeu o corpo do feitor nele. Travou os pulsos mortos, travou os tornozelos inertes. Borges passaria a eternidade preso na própria armadilha que usará para quebrar tantos espíritos. Era justiça poética talhada em carne e madeira. A noite avançava e a vitrine de progresso do barão ia sendo desmontada peça por peça. Os outros 4 feitores, homens que seguiam ordens e participavam da crueldade coletiva, foram encontrados em seus postos de vigia ou em seus momentos de vício. Um foi surpreendido na casa de moagem, outro perto dos depósitos de café. Aqueu movia-se como uma praga invisível. Ele usava o ambiente a seu favor. Uma viga solta, um saco de café empilhado que acidentalmente caía, ou o uso preciso do formão em pontos vitais que causavam sangramento interno rápido e silencioso. Zaqueu não corria. Ele caminhava. Cada passo era medido. Ele estava, na verdade, consertando a fazenda, removendo as peças defeituosas que impediam o funcionamento moral daquele lugar. Mas o grande final, a peça central dessa obra macabra, ainda estava por vir. Faltava Silveira. O chefe. O homem que vendeu a esposa de Zaqueu. O homem que planejava vender as crianças na manhã seguinte. Silveira tinha um hábito noturno peculiar. Nas noites quentes, ele ia até o açude da fazenda, uma represa de águas escuras e profundas. Era ali, naquela margem, que ele obrigava as escravas a lavarem suas roupas pessoais durante a madrugada, humilhando-as, observando-as com um olhar predatório, exercendo seu poder de forma repugnante. Zaqueu sabia que ele estaria lá. Ao chegar à margem do açude, o cenário era quase tranquilo. A lua cheia iluminava a superfície da água como um espelho de prata. Silveira estava de pé, na beira do barranco, olhando para a água, talvez calculando seus lucros com a venda das crianças,
talvez apenas apreciando o silêncio que ele acreditava ser fruto do seu controle. Zaqueu não se escondeu dessa vez. Ele pisou em um galho seco propositalmente. O estalo fez Silveira girar nos calcanhares, a mão indo instintivamente para o coldre da garrucha que carregava na cintura. Mas Zaqueu já estava lá. "Quem está aí?" gritou Silveira, a voz tremendo levemente, não por medo, mas pela surpresa da audácia. Zaqueu saiu das sombras, o rosto iluminado pela lua, a expressão ilegível. "Sou eu, feitor, o marceneiro." Silveira riu, um som nervoso. "Zaqueu? O que faz fora da senzala, diabo? Volte para o seu buraco antes que eu te esfole vivo." "Eu vim fazer um reparo, senhor Silveira", disse Zaqueu, a voz calma, profunda, ressoando como um trovão distante. "Há algo podre nesta fazenda que precisa ser removido." Antes que Silveira pudesse sacar armas, Zaqueu avançou. Não com a rapidez de um assassino, mas com a inevitabilidade de uma avalanche. Ele segurou o pulso de Silveira com uma mão, aquela mão enorme que moldava jacarandá, e ouviu-se o som repugnante de ossos se partindo. A arma caiu na lama. Silveira gritou, mas o grito foi cortado por um soco no estômago que expulsou todo o ar de seus pulmões. Zaqueu o agarrou pelo colarinho e o arrastou para a água. Silveira, o homem que se achava um deus, agora se debatia como uma criança assustada. "Piedade! Eu te dou dinheiro. Eu trago sua mulher de volta." Ele gorgolejou, engolindo água barrenta. Zaqueu parou, a água na altura da cintura, segurando a cabeça de Silveira a centímetros da superfície. Ele olhou nos olhos do feitor e disse a única frase que proferiu com emoção naquela noite: "A lei dos homens pode ser lenta, Silveira. Mas a lei da água é rápida. Ela lava tudo." E então, Zaqueu o afundou. Não houve pressa. Ele segurou Silveira submerso, sentindo as vibrações do corpo do homem diminuírem, o pânico dar lugar à convulsão, e a convulsão dar lugar à imobilidade. As bolhas pararam de subir. O açude, que tantas vezes refletira a vergonha e a dor das mulheres da fazenda, agora engolia o causador de todo aquele sofrimento. Zaqueu soltou o corpo, que flutuou lentamente, levado pela correnteza suave. Quando Zaqueu saiu da água, encharcado, o céu começava a mudar de cor no horizonte. O roxo profundo da madrugada dava os primeiros sinais de um cinza claro. O galo ainda não havia cantado. 7 homens. 7 tiranos removidos da face da terra em menos de 4 horas. A fazenda continuava em silêncio, mas agora, o ar parecia mais leve. Zaqueu caminhou de volta para a casa grande. Ele não fugiu para o quilombo. Ele não correu para a mata. Ele foi até o pátio principal, sentou-se nos degraus da varanda do barão, colocou suas ferramentas de lado, perfeitamente alinhadas, e esperou o sol nascer. O que aconteceria a seguir seria algo que nem o barão, nem os vizinhos, nem o próprio império poderiam prever. Zaqueu não havia apenas matado homens, ele havia criado um problema jurídico e social sem precedentes. E quando a porta da casa grande se abriu e o barão, ainda de roupão, deu de cara com seu marceneiro molhado e sereno, cercado por um silêncio sepulcral onde deveriam estar os gritos dos feitores, a verdadeira revolução começou. Se você quer saber como Zaqueu usou a própria lei do inimigo para travar um barão poderoso, continue assistindo, porque o embate intelectual que vem a seguir é ainda mais cortante que o formão do marceneiro. O sol rompeu a linha do horizonte sobre as montanhas de Minas Gerais, banhando a fazenda Vale do Ouro com uma luz dourada e cruelmente irônica. Aquele amanhecer deveria marcar o início de mais um dia de lucros exorbitantes, de sacas de café sendo carregadas e do som estalado do chicote ditando o ritmo da produção. Mas, em vez do canto do galo ou do sino da capela chamando para a reza, o que acordou a casa grande foi um grito. Não foi um grito qualquer, foi um urro de pavor, agudo e interminável, vindo da direção do açude. Era Mucama que fora buscar água para o banho matinal da baronesa e dera de cara com o corpo inchado e irreconhecível do feitor Silveira boiando entre as tábuas. Aquele grito foi o estupim. Como um dominó macabro, outros gritos começaram a ecoar de diferentes pontos da propriedade à medida que os corpos eram descobertos. Do estábulo, veio o clamor dos cavalariços ao encontrarem Matias morto no coxo. Do pátio de punições, o horror dos guardas ao verem Borges preso e sem vida no próprio tronco que ele venerava. A vitrine de progresso do barão de Itaquera estava manchada de sangue. Pela primeira vez em décadas, o caos reinava onde antes só existia a ordem imposta pela dor. O barão, arrancado de seu sono por aquela cacofonia de desespero,
desceu as escadarias de Jacarandá ainda vestindo seu roupão de seda importada, com uma garrucha de cano duplo na mão, trêmulo de raiva e confusão. Ele esperava encontrar uma revolta, uma invasão de quilombolas, um exército de escravos com foices e tochas. Ele esperava a guerra. Mas quando ele abriu as portas pesadas da varanda principal e saiu para o pátio de pedra, o que ele encontrou foi uma imagem que seu cérebro aristocrático não conseguia processar. Não havia exército. Não havia multidão enfurecida. Havia apenas Zaqueu. O marceneiro estava sentado no degrau mais baixo da escada da varanda, com as costas retas, as mãos pousadas calmamente sobre os joelhos. Ao seu lado, no chão, suas ferramentas, o formão, o macete e a corda, estavam alinhadas com uma simetria perturbadora, limpas e organizadas, como se ele estivesse prestes a começar um trabalho de restauro em uma comoda antiga. O pátio estava deserto, exceto por ele. Os outros escravos observavam de longe, escondidos nas frestas da senzala e atrás das árvores, com os olhos arregalados, testemunhando o impossível. O barão apontou a arma para o peito de Zaqueu, sua mão tremendo tanto que a mira oscilava. O que significa isso? Trovejou o barão, sua voz falhando. Quem fez isso? Onde estão os assassinos? Onde estão meus feitores? Zaqueu levantou a cabeça lentamente. Seus olhos não demonstravam medo, nem arrogância. Havia neles apenas uma profundidade insondável, a serenidade de quem já atravessou o inferno e voltou. Não há assassinos aqui, barão, respondeu Zaqueu, sua voz grave preenchendo o silêncio repentino do pátio. Apenas um marceneiro que consertou o que estava quebrado. Seus 7 homens estão mortos. Eu os executei. Um por um. O mundo do barão parou. A confissão foi tão direta, tão desprovida de emoção, que soou como um relatório administrativo. A fúria tomou conta do nobre. O sangue subiu à sua cabeça, avermelhando seu rosto. Aquele homem, sua propriedade, aquela peça do seu inventário, havia destruído sua força de segurança e agora o encarava sem baixar os olhos. Seu animal imundo, gritou o barão, engatilhando a arma. Você matou 7 homens. 7 cristãos? Eu vou te matar agora mesmo. Eu vou te arrastar por essa fazenda até que não sobre carne nos seus ossos. Capitão! Ele gritou para o nada, esquecendo-se de que seus capitães estavam mortos. Tragam a corda. Vamos enforcá-lo aqui, agora, na frente de todos para que aprendam. Foi nesse momento, com a morte a um puxão de gatilho de distância, que a verdadeira genialidade do plano de Zaqueu se revelou. Ele não se moveu. Ele não implorou. Ele apenas ergueu uma mão, palma aberta, num gesto de pare que, por alguma razão inexplicável, fez o barão hesitar. Se o senhor puxar esse gatilho, barão, disse Zaqueu, com uma clareza de dicção que parecia pertencer a um advogado da corte e não a um escravo, o senhor estará cometendo um erro financeiro e jurídico irreparável. E o senhor perderá tudo. O barão piscou, confuso. O que você está dizendo, seu louco? Pelo Código Criminal do Império de 1830 começou Zaqueu, citando a lei que ele havia decorado nas noites insones à luz de velas, artigo 193 e seguintes, um crime de sangue cometido por um escravo contra prepostos do senhor exige um processo legal. Eu sou um réu confesso, sim. Mas sou também um bem de alto valor, um marceneiro especializado avaliado em mais de 2 contos de réis. A lei exige que eu seja julgado por um juiz de fora e um júri. Se o senhor me executar sumariamente agora, sem julgamento, estará destruindo a prova do crime e, pior, estará cometendo um homicídio ilegal perante a coroa. Zaqueu fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem na mente gananciosa do barão. E continuou, desferindo o golpe final. Além disso, se me matar agora, o senhor perde o direito à indenização pelo meu valor, que o Estado pode lhe pagar se eu for condenado às galés. E mais, seus inimigos políticos na corte vão usar sua barbárie de executar um homem sem julgamento para caçar seu título e investigar suas finanças. O senhor quer ser o barão que faliu por vingança, ou o homem civilizado que entregou o monstro à justiça? O barão de Itaquera ficou paralisado. A garrucha baixou lentamente. Sua boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ele olhava para Zaqueu e não via mais um escravo. Ele via um abismo. Aquele homem, aquele invisível que consertava suas cadeiras, conhecia as leis do império melhor do que ele. Zaqueu havia criado uma armadilha perfeita. Ele cometeu um crime tão grande que a única resposta possível do sistema era burocrática.
Se o barão o matasse, se tornaria um criminoso. Se o deixasse viver, teria que enfrentar a humilhação de um julgamento público. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que os gritos de minutos atrás. O barão percebeu, com um horror gelado na espinha, que ele não estava no comando. Ele nunca estivera. Levem-no, sussurrou o barão, derrotado, para 2 criados domésticos que tremiam na porta. Tranquem-no na adega. Acorrentem-no. E mandem chamar o magistrado na cidade. Rápido! Aqueu levantou-se calmamente, ofereceu os pulsos para serem amarrados e caminhou para o cativeiro temporário com a cabeça erguida. Ele não olhou para trás. Ele sabia que a primeira batalha, a física, estava vencida. A segunda batalha, a psicológica, estava apenas começando. Se você está gostando dessa reviravolta histórica e quer apoiar nosso canal para trazermos mais conteúdos profundos assim, por favor, deixe o seu like e se inscreva. Sua ajuda é fundamental para continuarmos contando essas histórias. Aqueu foi trancado na escuridão da adega, mas o estrago estava feito. As paredes da casa grande não conseguiam conter a verdade. A notícia de que um único homem, armado apenas com ferramentas de madeira e conhecimento da lei, havia abatido os 7 feitores mais temidos de Minas Gerais se espalhou como fogo em palha seca. Os escravos da casa contaram para os da lavoura. Os da lavoura contaram para os tropeiros que passavam na estrada. Os tropeiros levaram a história para as vendas, para as tavernas e para as fazendas vizinhas. Em menos de 24 horas, o nome Zaqueu era sussurrado em cada canto da província. E o efeito foi devastador. Nas fazendas vizinhas, o medo mudou de lado. Feitores que antes andavam estufados, chicoteando o ar por prazer, começaram a olhar por cima dos ombros. Eles olhavam para os marceneiros, para os ferreiros, para os escravos quietos e invisíveis de suas próprias fazendas e se perguntavam: será que ele também sabe? Será que ele também está planejando? A lenda de Zaqueu criou um fantasma em cada senzala. 3 dias depois do incidente, 5 capatazes da fazenda vizinha pediram demissão. Disseram que o salário não valia o risco de acordar com um formão no peito ou afogado no açude. Ninguém queria ocupar o lugar dos mortos na Vale do Ouro. O barão ofereceu o dobro, o triplo do pagamento, mas não apareceu um único homem disposto a segurar o chicote naquelas terras. A produção parou. O café, que deveria ser colhido, começou a pesar nos galhos, ameaçando apodrecer. O barão de Itaquera, antes um gigante intocável, agora caminhava pelos corredores vazios de sua mansão como um prisioneiro. Ele olhava pela janela e via seus escravos parados, conversando, olhando para a casa grande não com submissão, mas com curiosidade e, pior, com uma faísca de esperança. Eles não trabalhavam, e o barão não tinha quem os obrigasse. O sistema de terror havia colapsado porque a peça central, o medo do escravo, havia sido removida e substituída pelo medo do senhor. Zaqueu, trancado na adega, aguardava. Ele sabia que o magistrado estava a caminho. Ele sabia que o barão estava desesperado. O que Zaqueu talvez não soubesse era que sua atitude havia criado um problema político para toda a província. Os outros senhores de escravos estavam pressionando o juiz. Eles não queriam um julgamento público. Um julgamento daria a Zaqueu um palco para falar, para explicar como matou os feitores, para citar a lei, para inspirar outros. Um escravo que mata e usa o código criminal para se defender era perigoso demais para ser ouvido. O magistrado chegou numa carruagem preta, coberta de poeira, com uma expressão grave. Ele não veio para julgar, ele veio para negociar o inegociável. O barão e o juiz se trancaram no escritório, bebendo conhaque para acalmar os nervos, enquanto discutiam o destino do marceneiro. Enforcá-lo criaria um mártir. Julgá-lo criaria um precedente jurídico perigoso. Soltá-lo era impensável. Eles precisavam de uma terceira via. Uma solução que salvasse a face do barão, mantivesse a ordem escravista, mas que removesse aquele câncer intelectual de Minas Gerais para sempre. Zaqueu, no escuro, sorria. Ele havia forçado o sistema a se dobrar para não quebrar. O desfecho dessa história, no entanto, não seria a morte, nem a liberdade como a conhecemos, mas sim um último ato de ironia que selaria o destino da fazenda Vale do Ouro para sempre. E é esse desfecho surpreendente que vamos revelar agora, na conclusão dessa saga. No escritório abafado da Casa Grande, onde as cortinas de veludo pesado bloqueavam a luz do sol do meio-dia, o ar estava espesso com a fumaça de charutos e o cheiro acre do medo. O barão de Itaquera,
Um homem que dias antes se portava como um imperador de suas terras, agora andava de um lado para o outro, roendo as unhas, o suor escorrendo pela testa calva. Sentado à sua mesa de jacarandá, ocupando a cadeira que deveria ser do dono da casa, estava o magistrado enviado pela capital da província. Ele não era um homem de gritos ou chicotes, era um burocrata frio, de óculos pequenos e dedos manchados de tinta, que via o mundo não através da moralidade, mas da estabilidade política. O problema que Zaqueu havia criado não era apenas criminal, era uma bomba-relógio social que ameaçava explodir a ordem escravista de toda a região de Minas Gerais. O juiz limpou os óculos com um lenço de seda e suspirou, olhando para os papéis espalhados sobre a mesa, os relatórios das mortes, a confissão assinada por Zaqueu e, o mais perigoso de todos, o código criminal aberto na página que detalhava os direitos processuais de um réu. Barão, disse o magistrado com uma voz monótona e irritantemente calma, a situação é mais delicada do que o senhor imagina. Se enforcarmos esse negro no pátio, como o senhor deseja, criaremos um mártir. Os escravos das fazendas vizinhas já estão inquietos. Uma execução sumária, sem o rito da lei, seria faísca para uma revolta que nem a Guarda Nacional conseguiria conter a tempo. O sangue dos seus 7 feitores seria apenas o começo. O barão parou de andar e bateu a mão na mesa. Então o julguem. Condenem-no à morte no tribunal. Façam um espetáculo da justiça do império. O magistrado balançou a cabeça negativamente, como se explicasse algo óbvio a uma criança. Um julgamento público é exatamente o que ele quer, barão. Esse homem, esse Zaqueu, ele não é um bruto. Ele lê. Ele cita leis. Se o colocarmos num tribunal em Ouro Preto, ele vai falar. Ele vai descrever o que o feitor Silveira fazia com as mulheres. Ele vai detalhar a venda ilegal de crianças. Ele vai expor a podridão da sua fazenda para os jornais abolicionistas do Rio de Janeiro. O senhor quer que o seu nome seja arrastado na lama da corte? Quer que o imperador saiba como o senhor governa suas terras? Um julgamento daria a ele um palco. E a palavra de um homem que enfrenta a morte com a lei na mão é uma arma muito perigosa. O silêncio que se seguiu foi pesado. O barão caiu em uma poltrona, derrotado. Ele estava encurralado por seu próprio escravo. Então o que fazemos? Deixamos ele impune? Deixamos que ele ria da nossa cara? Não, disse o magistrado, fechando o livro de leis com um baque surdo. Nós o fazemos desaparecer. Mas faremos isso dentro da lei, ou pelo menos, dentro da aparência dela. Tenho contatos no norte, na província do Grão-Pará. Há um comerciante lá, um homem com tendências modernas. Um abolicionista discreto que paga caro para libertar homens com as habilidades do seu marceneiro. Vamos forjar uma venda. Zaqueu será transferido imediatamente, sob escolta, para o norte. Para todos os efeitos aqui em Minas, ele foi vendido para os trabalhos forçados nos seringais, uma sentença de morte lenta. Mas, na prática, ele estará longe, e o senhor estará livre do problema. Era um acordo amargo. O barão perderia sua vingança de sangue, mas salvaria sua reputação e sua fortuna. Ele concordou com um aceno de cabeça, sentindo o gosto de fel na boca. A ordem foi dada. Zaqueu foi retirado da adega escura 2 horas depois. A luz do sol feriu seus olhos acostumados à penumbra, mas ele não piscou. Ele caminhou até o pátio principal, as correntes tilintando em seus pulsos, escoltado por 4 soldados da guarda do magistrado. Ele não parecia um prisioneiro, parecia um diplomata partindo para o exílio. No pátio, a cena era de uma solenidade quase religiosa. Os escravos da fazenda Vale do Ouro haviam parado o trabalho. Ninguém mandou, ninguém organizou. Foi um movimento orgânico. Eles se alinharam ao longo da estrada de terra que levava ao portão principal, formando um corredor silencioso. O barão assistiu da varanda, esperando ver medo nos olhos de Zaqueu, esperando ver arrependimento. Mas quando Zaqueu parou diante da carruagem que o levaria embora, ele se virou lentamente. Ele não olhou para o chão. Ele não olhou para o magistrado. Ele olhou diretamente para o barão. E então, num gesto que ficaria gravado na memória de todos os presentes por gerações, Zaqueu levou a mão acorrentada ao peito, sobre o coração, e fez uma leve inclinação de cabeça. Não era uma reverência de submissão. Era o cumprimento de um igual. Era o gesto de um jogador de xadrez que diz xeque-mate ao seu oponente antes de se retirar da mesa. Zaqueu subiu na carruagem.
As rodas giraram, levantando poeira vermelha. Enquanto o veículo se afastava, passando pelo corredor de homens e mulheres que ele havia vingado, nenhum som foi emitido. Não houve aplausos, não houve gritos. Mas nos olhos de cada escravo, brilhava uma chama nova. Eles viram um dos seus dobrar o sistema. Eles viram que o poder do barão não era absoluto. A carruagem sumiu na curva da estrada, levando Zaqueu para o norte, para uma vida que a história oficial registraria como trabalho forçado, mas que os sussurros confirmavam ser de liberdade e ofício em terras onde o chicote já não cantava tão alto. Mas a verdadeira história não terminou com a partida de Zaqueu. O verdadeiro desfecho aconteceu no que ficou para trás. A fazenda Vale do Ouro nunca se recuperou. O barão, consumido pela paranoia e pela humilhação, tentou contratar novos feitores. Ele trouxe homens violentos de outras províncias, pagando o triplo do valor de mercado. Mas algo estranho acontecia. Esses novos capatazes chegavam, olhavam para a senzala, olhavam para os locais onde os 7 antecessores haviam morrido, o estábulo, o tronco, o açude, e sentiam um frio na espinha que o dinheiro não conseguia aquecer. Sempre que um novo feitor levantava a voz ou ameaçava usar o chicote, ele encontrava dezenas de pares de olhos fixos nele. Olhos calmos. Olhos que pareciam medir a distância, calcular o peso, analisar a estrutura óssea. Eram os olhos de quem aprendeu com o mestre marceneiro. O fantasma de Zaqueu assombrava a fazenda, não como uma alma penada, mas como uma ideia. A ideia de que a justiça é uma questão de precisão e paciência. Em menos de 6 meses, o uso do tronco na Vale do Ouro foi abolido, não por bondade do barão, mas por medo dos feitores. Ninguém queria ser o próximo a ser consertado. A produção caiu, a disciplina férrea se desfez, e o barão de Itaquera morreu 2 anos depois, sozinho em sua casa grande, vítima de um ataque cardíaco fulminante durante a noite. Dizem as más línguas que ele morreu de susto, ao confundir a sombra de uma cortina balançando ao vento com a silhueta de um marceneiro segurando um formão. A lenda de Zaqueu se espalhou pelo Brasil. Nas senzalas da Bahia, nos cafezais de São Paulo, nas minas de Ouro Preto, a história do homem que matou 7 demônios em uma noite e usou a lei dos brancos para sair vivo pela porta da frente tornou-se um mito de resistência. Zaqueu provou que o sistema escravista, por mais brutal e imponente que parecesse, era feito de homens de carne e osso, e que a carne sangra e o osso quebra. Ele ensinou que o medo é uma moeda que troca de mãos muito rapidamente. Zaqueu não libertou o Brasil da escravidão sozinho, isso levaria mais alguns anos e muitas outras lutas. Mas, naquela fazenda, naquele vale esquecido entre as montanhas, ele fez algo talvez mais importante. Ele matou a ilusão da invencibilidade do Senhor. Ele mostrou que, quando a inteligência e a coragem se encontram, até mesmo um homem sem direitos pode reescrever o destino de todos ao seu redor. A história de Zaqueu nos lembra que a justiça muitas vezes não vem dos tribunais, mas das mãos calejadas daqueles que decidem que basta. É uma história sobre o poder do silêncio, da estratégia e da dignidade inquebrável do espírito humano. Se você chegou até aqui e sentiu o peso e a força dessa história, se você acredita que narrativas como a de Zaqueu precisam ser resgatadas e contadas para que nunca esqueçamos a nossa verdadeira história, então faça sua parte agora. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Nós mergulhamos fundo nos arquivos do passado para trazer essas lendas à vida, e você não vai querer perder o próximo capítulo da nossa história. Até a próxima!